Fala galera, então, alguns já perceberam que faz um tempo, na verdade praticamente um ano que eu não tenho postado vídeos, mas a gente está voltando agora, está voltando com uma nova repaginação e espero que vocês venham curtir cada vídeo que vai ser postado daqui pra frente e desde já roda a vinheta. Galera, é o seguinte, a gente vai abordar hoje 4 pontos que são importantes de se aprender, né, dentro dos primeiros 4 séculos da Igreja. Né? São 4 pontos que, uma vez aprendido eles, você consegue ter mais ou menos noção de como é que era a Igreja, como é que estava a Igreja dentro desses primeiros 4 séculos de existência. Primeiro ponto, acontecimento. O que é o acontecimento? O acontecimento nada mais é do que a vinda de Jesus como homem na Terra. Né? A Bíblia fala que um menino iria nascer de uma virgem. Mas como é que uma virgem iria conceber? Né? Então foi um milagre ele ter vindo, no caso Deus, ter vindo como um homem. Esse milagre, essa concepção milagrosa é tida como um acontecimento. Então quando a gente chegava lá, primeiro, segundo século, e ouvia acontecimento, estava falando acerca de Jesus como homem na Terra. Segundo ponto, a Bíblia. Desde o Antigo Testamento a gente já vai ver uma galera escrevendo as palavras de Deus. E aí no Novo Testamento a gente tem os evangelistas, a gente tem Paulo e outros apóstolos. Só que dentro ainda do primeiro século a gente não tinha a Bíblia como ela é hoje. A gente tinha versões do Antigo Testamento, por exemplo, a Septuaginta, a versão grega, e a gente tinha algumas cartas, alguns livros que já estavam sendo escritos. Mas foi preciso que a igreja se reunisse depois, dentro ainda do segundo, terceiro século, para poder fechar o cânon. O que é o cânon? São todos os livros que a igreja considerou inspirados e autorizados por Deus. Esses livros eles foram pegos e foram juntados para formar a Bíblia que a gente tem hoje. É claro que, no caso da Bíblia católica, existem outros livros dentro do Antigo Testamento que são considerados apócrifos ou deuterocanônicos pelos evangélicos. Terceiro ponto é a questão da estrutura da igreja. Como assim, Agil? Antigamente a igreja estava estruturada em basicamente bispos e diáconos, né? Agil, mas não tinha presbítero? A Bíblia ela tem outra linguagem, ela foi escrita no grego. E no grego, às vezes uma única pessoa ela recebia 3 palavras diferentes para descrever ela. Então, no caso da palavra bispo, ela vai ter o mesmo significado ou vai apontar para a mesma pessoa que o presbítero, que significa ancião, e também a pessoa do pastor. Então, seria mais ou menos 3 em 1. Mas, com o passar do tempo, por questões de administração e exigência, foi preciso haver uma divisão, uma hierarquização. Então, a gente colocou bispo, depois presbíteros e depois diáconos. Já no finalzinho do primeiro século, a gente vai ver Clemente de Roma escrevendo para os coríntios e dando a certeza para a gente de que já havia essa estruturação já no final do primeiro século. Então, as cartas que se seguem dos pais apostólicos no segundo século também já vão tratar dessa mesma forma a divisão da igreja, em bispo, presbíteros e diáconos. Por último, aí para a gente fechar essa aula, monasticismo. O que é o monasticismo? A chamada vida ascética. É a vida que muitos passaram a levar de viver fora das comunidades, comunidades seculares, para se isolar, para se dedicar a Deus. É claro que existem pontos positivos e pontos negativos do monasticismo. E a grande referência monástica que a igreja tem foi o chamado Santo Antão, um jovem que cedo começou a perceber que as riquezas do mundo não valiam a pena. Então ele abre mão de tudo e resolve se retirar. E aí ele vai enfrentar várias situações, até mesmo situações de enfrentamento do inimigo e etc.
né? O Santo Atanásio ele vai escrever acerca da vida de Santo Antão, até quem quiser pesquisar esse livro é uma boa dica. Então é isso. Então galera, não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de compartilhar com quem vocês acharem interessante compartilhar e continue seguindo a nossa página e também anunciando a nossa página para amigos, conhecidos, para que nós venhamos conseguir fazer um trabalho bom nessa terra de apregoamento da Palavra de Deus. Desde já é isso, valeu!